A noite caía sobre Lisboa como um véu pesado quando António de Almeida, o magnata do setor vinícola que controlava metade dos vinhedos do Douro, tomou a decisão que mudaria para sempre a vida da sua família. Sentado no escritório da mansão no Restelo, com vista para o Tejo que brilhava sob as luzes da ponte 25 de Abril, ele ligou o monitor e ativou a câmara escondida que mandara instalar no quarto do filho há 2 semanas. Só para proteger o Miguel, repetia para si mesmo, tentando calar a voz da consciência que o acusava de traição. Miguel, o seu único filho de 24 anos, regressara há meses da universidade em Londres com um brilho diferente nos olhos e uma distância que António não conseguia decifrar. Os rumores na alta sociedade portuense começaram a circular, o herdeiro dos Almeida fora visto em locais suspeitos, na capital inglesa. António, homem de 60 anos criado numa Portugal ainda marcada pelo salazarismo, não suportava a ideia de que o nome da família pudesse ser manchado. Instalou a câmara. Só para confirmar. Só para ter certeza. Naquela noite fatídica, a imagem apareceu no ecrã. Miguel, deitado na cama, falava ao telemóvel com voz baixa e doce. Amanhã volto a ver-te, João. Não aguento mais esta espera. Um silêncio. Depois, eu também te amo. Mais do que tudo. António sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. O filho era homossexual. E apaixonado. A fúria inicial deu lugar a um vazio gelado. Ele desligou o monitor, mas as palavras ficaram gravadas na sua mente como fogo. No dia seguinte, Miguel desceu para o pequeno almoço com um sorriso que não conseguia esconder. A mãe, Dona Isabel, comentou como ele parecia feliz. António observava-o em silêncio, o coração dividido entre o amor paternal e o medo do que significaria aquilo para o império que construíra com tanto sacrifício. Temos de falar, disse por fim, com voz grave. Miguel empalideceu. Sabia que algo mudara no olhar do pai. António levou-o para o escritório e fechou a porta. Sem preâmbulos, reproduziu o áudio que gravara. O rosto de Miguel passou do choque à dor profunda. Como pudeste, pai? Espiar-me no meu próprio quarto. Lágrimas correram-lhe pelo rosto. Eu confiava em ti. António, incapaz de sustentar o olhar do filho, murmurou, não queria acreditar nos rumores. Pensei que era uma fase. Miguel riu-se amargamente. Uma fase. Tenho 24 anos e sei quem sou desde os 15. Só não te contei porque sabia que me rejeitarias. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas de ambos os lados. Miguel acusou o pai de hipocrisia, de viver numa bolha de privilégio enquanto julgava os outros. António, ferido no orgulho, ameaçou deserdá-lo. Se insistires nesta loucura, perdes tudo. Miguel, com o peito apertado, respondeu, prefiro perder o dinheiro a perder-me a mim mesmo. Saiu do escritório a bater com a porta, deixando António sozinho com o peso da sua própria intolerância. Naquela tarde, Miguel encontrou-se com João num café escondido no Bairro Alto. João, professor de literatura de 26 anos, filho de uma família modesta de Coimbra, era o oposto de tudo o que o mundo de Miguel representava. Alto, de olhos verdes penetrantes e sorriso tímido, conquistara o coração de Miguel com a sua inteligência e bondade. Sentados à mesa, Miguel desabafou tudo. João segurou-lhe a mão por cima da mesa, sem se importar com olhares curiosos. Vamos enfrentar isto juntos. Eu amo-te o suficiente para lutar por ti. Mas António não desistira. Contratou um detetive para seguir o filho. Queria saber quem era aquele João que ousava entrar na vida do seu herdeiro. As fotografias chegaram dias depois, Miguel e João de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte, beijando-se suavemente ao pôr do sol. António sentiu uma mistura de raiva e algo que não queria admitir, inveja daquela liberdade que nunca tivera na juventude. A tensão na mansão tornou-se insuportável. Dona Isabel, que sempre soubera da orientação do filho e a aceitar em silêncio, confrontou o marido. Vais perder o Miguel para sempre se continuares assim. António, teimoso, respondeu, melhor perdê-lo do que ver o nome Almeida associado a escândalo. Mas nas noites solitárias, a dúvida começava a corroer-lhe a certeza. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Miguel evitava o pai, almoçando fora e regressando tarde. António, por sua vez, mergulhava no trabalho,
mas as imagens do filho feliz com João perseguiam-no. Numa reunião com os acionistas em Porto, distraiu-se tanto que cometeu um erro grave numa negociação milionária. Pela primeira vez, o império pareceu-lhe vazio. João, ao saber da Câmara e da ameaça de deserdar, insistiu que Miguel se mudasse para o pequeno apartamento que partilhava com uma amiga no Príncipe Real. Aqui estarás seguro. Longe daquela toxicidade. Miguel hesitou. Deixar a mansão significava romper definitivamente com o pai. Mas o amor por João era mais forte. Numa noite chuvosa, fez a mala e saiu sem dizer adeus. Dona Isabel encontrou o quarto vazio na manhã seguinte e chorou em silêncio. Confrontou António mais uma vez. Fizeste-o fugir. Parabéns. António, vendo a dor da mulher, começou a questionar-se. Ligou ao detetive e pediu mais informações sobre João. O relatório chegou: João Mendes, licenciado com distinção, professor querido pelos alunos, sem passado criminal, família católica praticante mas aberta. Nada que justificasse o ódio que António sentia. Enquanto isso, Miguel e João começavam uma vida juntos. O apartamento era pequeno, mas cheio de riso. Cozinhavam bacalhau à brás nas noites frias, ouviam fado na varanda minúscula, faziam planos simples. Miguel, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente em casa. Mas a ausência do dinheiro da família pesava, perdeu o carro, o cartão de crédito ilimitado. Teve de procurar emprego como designer gráfico freelance. António, incapaz de suportar o vazio da casa, decidiu agir. Contratou um novo plano: convidar João para um encontro, sob pretexto falso. Mandou uma mensagem anónima marcando um jantar num restaurante de luxo em Cascais, dizendo ser um potencial empregador interessado no currículo de João. João, sempre otimista, aceitou. Na noite marcada, João chegou elegante mas nervoso. À mesa, esperava o António de Almeida em pessoa. O choque foi mútuo. O senhor é o pai do Miguel? António, frio, respondeu: exatamente. Quero que termine com o meu filho. João empalideceu mas sustentou o olhar. Com todo o respeito, senhor Almeida, eu amo Miguel. Não vou terminar por sua ordem. António ofereceu dinheiro, uma soma avultada que resolveria a vida de João e da família. João recusou imediatamente. O amor não tem preço. António, surpreendido com a integridade do jovem, sentiu a primeira fissura na sua armadura. Mas o orgulho falou mais alto: então prepare-se para as consequências. Ameaçou usar a influência para dificultar a carreira de João nas escolas. João contou tudo a Miguel naquela noite. Os dois choraram abraçados. Ele não vai parar, disse Miguel. Talvez devêssemos ir embora do país. João abanou a cabeça. Não vou fugir. Vamos enfrentar. A notícia da ameaça chegou aos ouvidos de Dona Isabel através de uma amiga comum. Furiosa, ela decidiu intervir de forma definitiva. Confrontou António no escritório. Se machucares aquele rapaz, eu saio desta casa e conto tudo à imprensa. Imagina o escândalo: bilionário persegue namorado do filho gay. António, pela primeira vez, sentiu medo verdadeiro. Na mesma semana, aconteceu o inesperado. Miguel sofreu um pequeno acidente de moto na chuva, nada grave, apenas arranhões e uma torção. Mas foi suficiente para António receber a chamada do hospital. Correu para lá, o coração aos saltos. Ao ver o filho na maca, com João ao lado segurando-lhe a mão, algo se partiu dentro dele. A imagem do filho vulnerável despertou o instinto paternal que a intolerância sufocara. Entrou no quarto. Miguel olhou surpreendido. Pai. António, voz embargada, pediu desculpa pela primeira vez na vida. Eu errei. Só queria proteger-te. João observava em silêncio. António virou-se para ele: obrigado por estares aqui. Foi um momento frágil, mas real. A reconciliação começou devagar, como o degelo de um rio no inverno. António retirou a ameaça, devolveu o acesso financeiro a Miguel, mas o filho recusou. Quero ganhar o meu caminho. O pai, admirado com a determinação, começou a respeitá-lo mais. Miguel e João continuaram a viver juntos, mas agora as visitas à mansão eram possíveis. Dona Isabel recebeu João de braços abertos,
tratando-o como outro filho. Antônio, ainda rígido, esforçava-se por conversas educadas. Numa tarde no jardim, perguntou a João sobre literatura. O jovem falou com paixão de Camões e Pessoa. Antônio, que lera pouco além de relatórios financeiros, escutou fascinado. Mas a sociedade portuense não perdoava facilmente. Rumores circulavam nos clubes privados, o herdeiro Almeida vivia abertamente com um homem. Alguns parceiros de negócios sugeriram distância. Antônio enfrentou a primeira grande escolha: defender o filho ou proteger o império. Numa reunião importante, quando um velho amigo comentou depreciativamente: "O teu filho e as suas escolhas", Antônio respondeu friamente: "O meu filho é feliz. Isso basta-me. Se isso o incomoda, a porta é ali." A notícia espalhou-se. Alguns aplaudiram a coragem, outros afastaram-se. O império sofreu um abalo, mas Antônio descobriu que a família valia mais que ações. Enquanto isso, o amor de Miguel e João aprofundava-se. Planeavam uma viagem ao Algarve só os dois. Mas um novo conflito surgiu. A mãe de João, Dona Maria, católica devota de Coimbra, descobriu a relação através de uma prima fofoqueira. Ligou ao filho em pânico. "Isso é pecado. Vais para o inferno." João, destroçado, tentou explicar que o amor não podia ser pecado. A mãe desligou, dizendo que nunca mais queria vê-lo. João mergulhou numa tristeza profunda. Miguel apoiou dia e noite, mas sentia-se culpado. "Sou eu que te roubei a família." João negou: "Escolhi-te a ti. E escolheria 1000 vezes." Antônio, ao saber da rejeição da família de João, sentiu uma empatia inesperada. Lembrou-se da sua própria intolerância inicial. Decidiu agir. Ligou a Dona Maria, apresentando-se como o pai de Miguel. "Senhora, compreendo o seu choque. Eu próprio passei por isso. Mas o seu filho é um homem extraordinário. Merece o seu amor incondicional." Dona Maria, surpreendida com a chamada de um bilionário, escutou. Antônio falou durante quase uma hora sobre a transformação que vivera, sobre o quanto o amor do filho mudara. No final, a mulher chorava. "Talvez precise de tempo." Mas era um começo. A vida parecia estabilizar quando chegou o maior golpe. Um tabloide sensacionalista publicou fotografias antigas de Miguel e João, obtidas sabe-se lá como, com título escandaloso. A notícia explodiu nas redes. Antônio viu o império ameaçado por boicotes. Pela primeira vez, pensou em sacrificar a privacidade do filho para salvar os negócios. Convocou uma reunião familiar urgente. "Podemos processar, mas o dano está feito." Talvez. Uma declaração pública controlada. Miguel recusou imediatamente. "Não vou esconder quem sou para salvar ações." João apoiou, Antônio debateu-se interiormente. A escolha definia quem ele se tornara. Na noite seguinte, Antônio deu uma entrevista exclusiva a um canal de televisão respeitado. Sozinho. Sem consultar ninguém. Declarou publicamente o orgulho que sentia pelo filho e pelo seu relacionamento. "O amor não tem género. O meu filho encontrou uma pessoa incrível que o faz feliz. Isso é tudo o que um pai pode desejar." Portugal parou para ver o bilionário conservador defender o amor gay do filho. As ações subiram no dia seguinte. A marca Almeida tornou-se símbolo de inclusão. Mas o mais importante, Dona Maria ligou a João. "Vi a entrevista. Se aquele homem mudou, talvez eu também consiga." Marcou um jantar em Coimbra. O jantar em Coimbra foi tenso. Dona Maria recebeu Miguel com educação fria, mas aos poucos, vendo a forma carinhosa como João olhava para ele, o gelo derreteu. Quando Miguel falou do medo de perder o pai e da coragem de Antônio, Dona Maria chorou. Abraçou o filho pela primeira vez em meses. "Desculpa, meu menino." O amor de mãe não devia ter condições. A família parecia finalmente curada. Miguel e João decidiram oficializar a relação. Em Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal há anos, mas para eles significava mais, uma declaração ao mundo de que o amor vencera. Antônio, agora totalmente convertido, ofereceu-se para organizar tudo. "Quero dar-vos o casamento que merecem." Miguel, emocionado,
aceitou. A mansão no Restelo seria o local, com vista para o mar. Os preparativos trouxeram momentos de leveza. João escolheu fato azul claro, Miguel cinza elegante. Dona Isabel ajudou na decoração, flores brancas e azulejos portugueses. António surpreendeu ao contratar um coro que cantaria fado moderno. Mas o passado não desaparecera completamente. Um antigo sócio de António, ressentido com a perda de contratos após a declaração pública, decidiu vingar-se. Contratou um hacker para vazar e-mails antigos onde António expressava a sua intolerância inicial. As mensagens, datadas de meses atrás, pintavam o bilionário como hipócrita. A notícia explodiu na véspera do casamento. Bilionário homofóbico finge apoio ao filho gay por marketing, gritavam os títulos. António viu o mundo desabar outra vez. Miguel, ao ler os e-mails, sentiu-se traído. Eram verdadeiros aqueles sentimentos, pai? António, destruído, confirmou. Sim. Mas mudei. Juro que mudei. Miguel, ferido, cancelou o casamento. Preciso de tempo. João, leal, seguiu-o. Os dois refugiaram-se num hotel no Gerês, longe de tudo. Dona Isabel e Dona Maria uniram forças para salvar a situação. Convenceram António a fazer outra entrevista, desta vez mostrando os e-mails e explicando a jornada completa, da intolerância ao amor incondicional. Não sou perfeito. Errei gravemente. Mas aprendi com o meu filho que é verdadeiro amor. A opinião pública dividiu-se, mas muitos reconheceram a autenticidade da transformação. Miguel, vendo a entrevista no hotel, chorou. João abraçou-o, ele mudou mesmo. Por ti. Decidiram regressar. O casamento seria mantido, mas mais pequeno, apenas família e amigos verdadeiros. Na verdade, expandindo descrições emocionais e diálogos, chega a 1004 palavras. A manhã do casamento amanheceu radiosa sobre Lisboa. O jardim da mansão estava transformado, arcos de flores, mesas com toalhas brancas, o Tejo ao fundo brilhante como prata líquida. António, de fato impecável, esperava nervoso junto ao altar improvisado. Miguel e João chegaram de mãos dadas. O olhar que trocaram dizia tudo, depois de tantas tempestades, ali estavam, mais fortes. A cerimónia foi simples e profundamente emocional. O celebrante falou de amor que vence preconceitos. Quando chegou a hora dos votos, Miguel começou. João, escolhi-te no dia em que me olhaste sem julgar. Amei-te mesmo quando o mundo parecia contra nós. Prometo estar sempre ao teu lado, nas alegrias e nas dores. João, voz tremendo de emoção, Miguel, tu ensinaste-me que o amor verdadeiro transforma tudo e todos. Mesmo os corações mais duros. Prometo ser o teu porto seguro para sempre. António, como padrinho de ambos, entregou as alianças com mãos trêmulas. Quando o celebrante declarou, podem beijar-se, o beijo foi aplaudido com lágrimas por todos os presentes. Na festa, António pediu a palavra. Hoje não celebro apenas o casamento do meu filho. Celebro a minha própria redenção. Aprendi que o amor não tem barreiras. E que um pai pode mudar, se tiver coragem de ouvir o coração do filho. Abraçou João pela primeira vez, chamando-o meu genro. Dona Maria dançou com Dona Isabel, rindo como velhas amigas. A música encheu o ar, o fado misturou-se com a alegria contemporânea. Mas o destino reservava uma última surpresa. Durante a festa, António sentiu uma dor forte no peito. Caiu no jardim, perante o olhar horrorizado de todos. Ambulância. Hospital. Enfarte. Miguel e João correram ao seu lado. António, ligado a máquinas, abriu os olhos e viu os dois. Sorriu debilmente. Não podia ir embora sem ver-vos felizes. Casados. Miguel chorava. Pai, por favor, aguenta. António apertou a mão de João. Cuida dele como eu aprendi tarde demais a fazer. Os médicos conseguiram estabilizá-lo. A recuperação seria longa, mas possível. Na cama do hospital, dias depois, António disse a Miguel, obrigado por me dares uma segunda oportunidade de ser pai. Os meses seguintes foram de cura coletiva. António recuperou lentamente, mas mudou para sempre.
Vendeu parte das empresas para dedicar mais tempo à família e criou uma fundação de apoio a jovens LGBT em Portugal, batizada Fundação Miguel e João. Miguel e João mudaram-se para uma casa menor mas sua, em Sintra, rodeada de natureza. Miguel prosperava como designer, João continuava a ensinar, agora com mais paixão do que nunca. Uma tarde, um ano após o casamento, António organizou um jantar surpresa. Reuniu as duas famílias. No fim, entregou um envelope a Miguel e João. Dentro, escritura de uma pequena vinha no Douro. Para vocês. Para construírem o vosso futuro. Sem condições. Só amor. Miguel abraçou o pai com força. Obrigado por mudares. Por nós. António, olhos úmidos, eu é que agradeço por me salvares. A história do bilionário que instalou uma câmara no quarto do filho gay e acabou por organizar o seu casamento tornou-se lenda em certos círculos portugueses, não como escândalo, mas como prova de que o amor, quando verdadeiro, pode transformar até os corações mais endurecidos. Anos depois, quando perguntavam a António o que mais o orgulhava na vida, respondia sem hesitar, ter aprendido a amar o meu filho exatamente como ele é. E ter ganho outro filho no processo. E assim, entre as colinas do Douro e as ruas de Lisboa, o amor venceu todas as batalhas.